Já está disponível o link, a gente já abriu a live. Vamos aguardar as pessoas. Esperar o Paulo voltar. Aí, boa noite, Lília. A Lília é da Unicamp e está morando no Rio de Janeiro. Ah, que legal. Boa noite, Marta, minha prima. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Iremos começar em breve. Estamos só aguardando o Paulo voltar. Então, vamos lá. Só estou esperando o Paulo. Juratiotto, Gilberto Santana, boa noite. Sejam bem-vindos. Então, eu vou começar fazendo os cumprimentos da noite enquanto o Paulo volta. Então, boa noite a todos, sejam bem-vindos à 12ª live do Coletivo Fábrica de Políticas, com o tema Educação Não Formal e os Cursinhos Comunitários. Participem conosco desse debate, desse bate-papo, quais são suas dúvidas sobre o tema, façam perguntas para os nossos convidados dessa noite. Gostaria de cumprimentar todos os integrantes do Coletivo Fábrica de Política, a Marcela Parraguês, a Kátia Ranieri, a Camila Imperador, a Silmara Pereira, a Maíra Bueno, a ala feminina do coletivo, o Gessner Dias, o Giovanni Doratiotto, o Marcelo Peixoto, o Fernando Augusto e o Rogério Bunho. Dizer que amanhã, dia 11, comemoramos o Dia Mundial da População,
Aproveito para saudar também os engenheiros florestais pelo seu dia no domingo. Os cantores e as cantoras, os engenheiros de saneamento pelo seu dia na segunda-feira, que também é o Dia Mundial do Rock. E estou aguardando o Paulo voltar. Aí, o Paulo voltando. Boa noite, a Maura. Está nos assistindo. Boa noite ao Gessner, que também é coletivo. Aí, o Paulo de volta. O Paulo estava compartilhando o link. Estava apanhando. Estava tentando compartilhar. Acho que eu consegui. Eu não vou nem tentar, que é capaz de dar pau em tudo aqui. É melhor não mesmo. Aí, a Andréia Neves, participando conosco também. Então, vamos lá. Gostaria de dar as boas-vindas aos nossos convidados, a Iete Rodrigues Reis, formada em História pela USP, mestre em Educação também pela Universidade de São Paulo, ex-secretária de Educação do município de Atibaia e educadora com experiência de 30 anos. Também gostaria de dar as boas-vindas ao professor Paulo Jesus, que atendeu gentilmente ao nosso convite. Ele é bacharel, licenciado e mestre em História Econômica pela Universidade de São Paulo, a USP, associado à Associação Brasileira de Pesquisadores em História Econômica, professor e vice-presidente do curso comunitário pré-universitário Gauss, ex-vereador da Câmara Municipal de Atibaia no mandato 2013-2016. É católico e defensor do Estado laico. Boa noite. Vamos lá. Eu vou iniciar, então, o nosso tema com um texto, e a partir do texto nós vamos desenvolvendo as questões para o debate, ok? Então, vamos lá. Cada vez mais, os organismos internacionais do campo educativo preconizam que os indivíduos devem estar continuamente aprendendo, que a escola formal apenas não basta, que se deve aprender a aprender. Os conteúdos rígidos dos currículos são questionados. Novos saberes são descobertos, identificados fora das instituições escolares, fundamentais para o crescimento e desenvolvimento dos indivíduos enquanto seres humanos, assim como para o desempenho destes indivíduos no processo de trabalho em face às novas exigências do mundo globalizado. Não se trata de pensar apenas o ato de aprender mecanicamente como o fez por décadas a pedagogia tradicional instrucionista, ao se preocupar fundamentalmente com as didáticas do ensino, quando a aprendizagem era vista não como um processo, mas como um resultado, um ponto de chegada que poderia e deveria ser medido, aferido. Aí eu pergunto para os nossos convidados, como a abordagem construtivista, ou como dizem alguns pensadores contemporâneos, o reconstrutivismo vem contribuindo para fomentar uma aprendizagem significativa com enfoque no compartilhamento, na autonomia, na cidadania, na colaboração e na construção de conhecimento coletivo. Fiquem à vontade, não sei quem quer começar, se a Iete começa. Pode começar, Iete. Paulo, quer começar? Não, começa a Então Iete. tá bom. Os mais Pode velhos e as começar, mulheres Iete. primeiro, então? Então, boa noite a todo mundo que está nos acompanhando. Obrigada, Patrícia. É uma alegria enorme, né, participar aqui
com vocês, participar do nosso coletivo, né, Fábrica de Política. É sempre muito instigante a gente falar do tema educação, né? Você fez uma introdução aí com um texto a respeito da necessidade, né, do mundo atual, né, do mundo globalizado, de uma educação permanente, né, que a gente chama de uma educação ao longo da vida. E não vou entrar muito nessas questões da pedagogia, senão viram pedagogias aqui, eu acho que não é muito o nosso foco, né? Claro que toda a pesquisa, as pesquisas pedagógicas, as novas teorias pedagógicas que avançaram, né, ao longo de todo o século XX, vieram contribuir para a expansão da educação e, sobretudo, para a inclusão, né, de mais pessoas nos sistemas escolares ou numa educação de forma mais ampla, já adentrando aqui no nosso tema da educação não formal e dos cursinhos, e a importância que tem do ponto de vista histórico, né? Tanto no Brasil, na América Latina, como dentro do âmbito da pedagogia, né, e do paradigma, né, da educação popular, que é um paradigma teórico muito amplo, né? A gente levaria dias aqui para dar conta, né, desse assunto e não daríamos conta, né? O Brasil, a gente começa todo um movimento de pró-educação, de democratização da educação, para vencer o viés de uma educação elitista, né, que nós tivemos ao longo do século XIX e até praticamente os anos 80 do século XX, só a partir dos anos 90, para você ter uma ideia, é que a gente conseguiu, de fato, colocar, vou dar um número, a porcentagem exata, que é uma coisa que eu estudei muito, 94% das crianças em idade correta no sistema de ensino. Década de 90, quer dizer. Então, foi ontem. E como que fica, então, a questão da educação ao longo da vida, da educação permanente, né? Medidas... Chegou um terremotinho aqui. Rita, minutinho só que a minha neta entrou aqui. Deixa eu fechar a porta. Não, depois ela chegou o pé dele. Desculpem. Estamos todos na quarentena, com crianças em casa. Estamos fazendo tudo ao mesmo tempo. Bom, então eu estava dizendo que só nos anos 90, né, que o Brasil conseguiu colocar no sistema formal de educação praticamente 100% das crianças em idade escolar. Anteriormente, nós tínhamos um grande contingente, a grande maioria, de excluídos do sistema escolar, né? Dessa escola que a Patrícia pontuou, essa escola instrucionista, né, conteudista, etc. Tá? Então, nos anos que antecedem, né, os anos 90, com a obrigatoriedade do ensino, toma vulto e é fundamental os movimentos de educação dessa população que tinha sido historicamente excluída, né, da escola. E, coincidentemente ou não, os mais pobres e os negros e todo esse contingente de pessoas dentro desse processo de exclusão. Daí a importância, né, de medidas supletivas, né? Primeiro, nós tivemos a educação popular, né, a educação não formal, os cursinhos comunitários,
década de 60, você vai ter uma questão aí, né, do histórico dos cursinhos. Eu já posso ir adiantando, Patrícia? Nos anos 60, então, os círculos populares de cultura, enfim. E vejo, o Paulinho quer complementar alguma coisa nesse sentido? Porque senão eu vou falar demais. Pode ir falando, não tem problema não. Eu acho que é importante situar a construção, falar um pouquinho da construção histórica do surgimento aí dos cursinhos comunitários. Então, eu não sei como é que vocês querem dividir isso. E como é que essas premissas dialogam com a educação não formal. Então, vamos começar, né? A questão da educação não formal. O que é essa educação não formal? É a educação das pessoas que historicamente foram excluídas do sistema escolar, que por N motivos, e o motivo principal foi a pobreza e um sistema altamente seletivo, um sistema educacional altamente seletivo. Então, houve o surgimento, dentro dos movimentos populares, né, da educação não formal, e o surgimento, então, de várias modalidades de educação não formal. Entre essas modalidades, eu considero os cursinhos comunitários, né? Eu mesma comecei a minha trajetória de educadora num cursinho popular, lá no Campo Limpo, 1976. Estava, acho que, no primeiro ou segundo ano da faculdade, lá no Campo Limpo, no extremo sul de São Paulo. Chamava-se Turma da Toca, do cursinho, né? E a gente lotava um fusquinha de estudantes e íamos nós lá à noite dar aula para o pessoal que queria, tinha desde alfabetização, né, até preparatório para vestibular, né? Então, assim, anos 60 e 70, anos 50, 60, mais fortemente 60, no auge, né, do processo democrático do Brasil, vinculado até ao populismo, acho que o Paulinho pode situar isso também, porque ele é meu colega também, formado, não sabia que nós éramos colegas de Fefeleche. E nos anos 60, então, começa, né? E o que toma vulto e fica mais famoso, que a gente conhece, é o Paulo Freire, né? Em Pernambuco, com os cursinhos, com um movimento de alfabetização, né? Mas esse movimento a gente tem que situar a educação não formal dentro dos movimentos sociais e dentro da participação da organização da sociedade. Então, é a sociedade que se organiza para poder, dentro da luta, da reivindicação por mais educação, por educação, se organiza, e daí a necessidade dos cursinhos e dessas atividades de educação popular, tá? Então, eu colocaria anos 60, anos 70, né? Anos 80, e é uma modalidade educacional que permanece, né? Nós tivemos em Atibaia, não sei se tem ainda o cursinho Gauss, tem o pessoal da Educafro, e nacionalmente nós temos o Educafro ainda, que continua, e o pessoal, que é muito interessante, do movimento, deixa eu achar aqui, esqueci, eu não anotei aqui, de grandes iniciativas no Brasil todo, notadamente nas grandes periferias das grandes cidades, né? E depois eu pontuo um pouquinho o papel dos movimentos populares do campo, dos movimentos sociais do campo, na emancipação, na educação. Lembrei o nome aqui do movimento, é o Emancipa, né? Que é muito interessante e tem uma grande atuação aí, uma grande capilaridade praticamente em todos os estados aqui, tá?
Lembrando, né, Iete, que na década de 70 também nós tivemos um crescimento muito grande da educação popular, e o Paulo deve saber disso também, porque o Paulo vem de uma militância das igrejas católicas, das pastorais religiosas, das comunidades eclesiais de base. Então, isso também tomou um corpo na década de 70 muito grande, né, Iete? Isso. Eu acho assim, anos 60 e anos 70 foram decisivos, né, na expansão e na organização da população, né, que lutava, e tanto o movimento educacional, esse movimento educacional vinculado ao movimento popular, ao movimento para a moradia, ao movimento contra a carestia, ele formas de organização social, portanto, a educação não formal é uma educação forjada na luta, né? Na luta contra a pobreza, na luta contra a miséria, na luta contra a desigualdade. É o que eu penso. Né? Daí, a perenidade, né, dessa modalidade de educação e a força que ela toma, principalmente nos momentos de grande crise, como o momento que nós estamos vivendo agora, né? Mais do que nunca, a educação permanente, essa educação não formal, ela passa a ser mais que necessária, ela é urgente, né? É uma grande oportunidade até para a escola sair, né, dos seus muros, da sua dureza, né, da sua forma escolar, e adentrar realmente a uma popularização, né, estou dizendo popularização e não massificação da educação. Ok? E Paulo, se você quiser comentar um pouquinho sobre a origem histórica dos cursinhos comunitários, complementar alguma coisa, como é que essas premissas dialogam com a educação não formal, por ser essa menos estruturada, mais flexível e que consegue atingir a atenção e imaginário dos jovens. Eu acho que essa é uma pegada interessante com os cursinhos comunitários, né? Os jovens ficam muito atraídos por essa educação não formal, que não é estruturada, conservadora, muito fechada em si mesma, com as regras, os parâmetros educacionais. Se você quiser comentar alguma coisa, está aberto aí o microfone. Bom, primeiramente, eu gostaria de agradecer demais o convite, Patrícia, Giovanni, que me fez o convite, agradecer a Iete, porque eu conheço a Iete de quando o meu primeiro contato com ela foi quando ela estava como secretária de educação, e eu fui fazer um trabalho da faculdade, da licenciatura, e que eu achei muito legal, porque uma secretária de educação atendeu um aluno, e a gente passou um tempão na secretaria, ela me explicando todo o plano municipal de educação, toda a estruturação que estava sendo feita na época para o desenvolvimento da educação do município, e eu achei isso muito importante, acho que é o carinho, né, da educadora, e que às vezes faz toda a diferença. Então, o primeiro contato que eu tive com ela foi um contato fantástico, que ela me mostrou o carinho da educação, o carinho de ser professora. Então, eu fico muito feliz de poder estar nessa live com ela, até porque eu aprendo demais. Por mim, eu desligava o microfone aqui e deixava ela falar essa 1 hora inteira, né? Porque a gente aprende muito. O que eu gostaria de falar da educação, e antes até fazendo uma análise limitada, já deixo de antemão, porque a minha área de formação, eu sou historiador, e minha área de pesquisa acadêmica não é com educação em si, né? Eu pesquiso, o meu mestrado foi sobre história econômica, então eu estudei políticas econômicas do governo do Salvador Allende, no Chile. Só que isso é interessante porque nós vivemos na América Latina, vivemos na periferia do capitalismo mundial,
E os problemas que nós enfrentamos, né, do México até o Estreito de Magalhães, basicamente são os mesmos, porque são os problemas da periferia do capitalismo. Então, quando a gente olha a história do Brasil e a construção desses movimentos populares de educação não formal, pensando o ser humano na sua integralidade, e a gente olha para o Chile, eu olho para a minha pesquisa, que foi muito, né, da área econômica, mas não tem como você fugir dessas questões sociais, você acaba lendo, estudei muito, né, sobre a questão da igreja no Chile, as comunidades de base no Chile, mas você também acaba estudando o Brasil, e você vê que é um processo histórico, né, de conquista, de luta social, que nós tivemos aqui no Brasil, aconteceu no Chile, aconteceu na Argentina, aconteceu na Bolívia, no Peru, e por isso mesmo que a reação, né, do centro do capitalismo foi tão intenso, né? Nós podemos pegar a história da América do Sul e a construção dos golpes militares, um atrás do outro, como uma forma mesmo de calar esse projeto. Porque quando eu olho para a educação, para mim a educação é um processo muito simples, é um processo de transmissão de conhecimento. Então, historicamente, quando a gente pega o desenvolvimento do ser humano, o surgimento da linguagem, depois o surgimento da escrita, e a gente não precisa mais ter que reproduzir ou ter que começar do zero, né? A humanidade vem transmitindo o conhecimento. E o conhecimento conteudista, que são os últimos 200, 250 anos da história da humanidade, é um conteúdo que serve a um projeto, que é um projeto político, né? Que é uma visão de mundo. E quando a gente tem educação popular, é um confronto de duas visões de mundo. E eu acho que é isso que é importante. Eu fiz algumas anotações aqui. Um projeto, vamos pensar um projeto histórico, bem histórico mesmo. A gente pega a Grécia, no contexto da Grécia Antiga, e você tem Esparta. Existiu um projeto em Esparta, né, instituído dentro da ideia do que a gente chama de laconismo, que era a proibição, a pena dos escravos se comunicarem, né, verbalmente. Então você tinha um grupo grande na sociedade com um vocabulário extremamente limitado, porque é justamente a linguagem e a transmissão do conhecimento que permite com que a gente mude o mundo, mude a história do mundo e construa novos projetos. Então, quando a gente tem uma educação conteudista que a ideia não é refletir a sociedade que nós vivemos, os problemas sociais, mas reproduzir. Se você tem que reproduzir, você não precisa saber muito ou discutir muitas coisas. Fazer apenas cálculos básicos, saber ler alguma coisa, já resolve o seu problema para você entrar no famoso mercado de trabalho. E a educação popular, ela vem com esse processo, esse projeto de uma sociedade diferente. Porque, vamos pensar, pelo menos na minha perspectiva, eu acho que ninguém que está assistindo essa live deve ter essa perspectiva de mundo. Mas, para quem acredita que o mercado é a construção humana mais perfeita de toda a nossa história, essa pessoa não vai ter um projeto educacional que faça com que os indivíduos questionem essa sociedade. Porque para essa pessoa que acredita no mercado como a construção mais suprema da nossa história, a gente já chegou no auge. Então, os problemas não são da sociedade, mas sim dos indivíduos. Então, quem não se enquadra, quem não vence na vida, não vence porque ele é um incompetente. Né? Não é o sistema educacional que é errado, não é o sistema político-econômico que é errado. Então, o sistema educacional desse tipo de projeto de mundo é justamente para a pessoa, para o cidadão, olhar para si como o grande problema, individualizar o problema da sociedade. E aí os cursinhos comunitários, e aí eu vou falar muito mais, assim, da história, mas da história do cursinho do qual eu participo. Sou de Atibaia, estudei a vida toda em escolas públicas. E o nosso sistema educacional, ele não é feito, né, para quem vem da escola pública, conseguir refletir a sociedade que ele vive, poder estruturar
os seus projetos de vida, ou pensar a sociedade e pensar aquilo que ela quer fazer. O sistema educacional atual é para formar mão de obra barata. E foi nesse processo, nesse projeto de nação, que eu fui colocado. Eu fui colocado num projeto de nação para eu ser empacotador de supermercado. Como não que seja um problema isso, mas esse é o projeto para a classe trabalhadora, para os filhos da classe trabalhadora. E o rompimento com essa sociedade, ou com esse futuro que o modelo educacional tinha para mim, se deu num cursinho comunitário. Então, Patrícia, quando você falou do cursinho, que ele chama muito a atenção do jovem, porque o jovem, ele, apesar de ser manipulado ao longo de todo o seu processo educacional para não refletir, o jovem, ele não é tonto, ele sente a dificuldade da vida. Ele está começando, o adolescente principalmente, 15, 16 anos, ele sente a pressão de casa, por achar um trabalho, por colocar dinheiro em casa, né? Ele sente a pressão de ter que escolher um futuro, talvez um futuro de uma vida toda, com 16, 17 anos. E ele começa a questionar internamente essa sociedade. Para aqueles que tiveram o privilégio de ter acesso a um cursinho comunitário, como eu tive, eu fui aluno do cursinho comunitário Gauss, né? E eu digo que o Gauss mudou a história da minha vida, porque foi a partir do Gauss que eu pude passar num vestibular, que se dependesse apenas da escola que eu estudava, eu não ia passar. Porque a classe trabalhadora não tem que ir para a universidade pública, esse é o projeto. Pobre fica, se quiser fazer faculdade, você vai pagar, vai trabalhar durante o dia, estudar à noite e pagar. Esse é o projeto. E enquanto os filhos da elite ou da classe média alta vão utilizar de uma educação pública de qualidade e de graça, né? Sustentada pelos impostos da classe trabalhadora, porque a elite só nega imposto, né? Não paga imposto, né? Então, nós sustentamos através dos impostos, uma estrutura educacional feita para a elite. E o cursinho me permitiu romper isso. Eu consegui entrar na USP, me formei em História. Eu fiz o cursinho em 2002, 2003. E eu entrei na universidade, né, no início de 2004, quando eu também comecei a dar aulas no cursinho. E desde 2004, né, até hoje, sou professor de História do cursinho Gauss. Já fui presidente, hoje eu sou vice-presidente, fui tesoureiro, tive outros cargos no cursinho. Mas o ponto, acho que central de todo o cursinho comunitário é o seguinte, acho que todos os cursinhos têm essa consciência. Nós somos um remendo desse projeto muito porco da elite de oferecer o que tem de pior para a classe trabalhadora. Os cursinhos comunitários, eles mostram duas coisas, né? Que nós precisamos nos organizar para chegar politicamente aonde a gente consiga, de fato, atuar para mudar o sistema educacional, e os cursinhos comunitários mostram, bom, nós somos um remendo, o Gauss, a gente sempre fala para os alunos que o projeto do Gauss é acabar um dia, porque o dia que o Gauss acabar, quer dizer que nós resolvemos os problemas educacionais do Brasil. Então, o cursinho comunitário, educação popular, de uma forma geral, como ela está estruturada hoje, ela mostra que não somos nós que estamos no governo e que nós precisamos nos organizar. E aí, diante desse cenário, o jovem ele se sente atraído. E essa atração, esse encanto que o aluno chega no cursinho, é o que cativa ele a poder estudar, às vezes sábado e domingo, e a bunda, que nem no Gauss é sábado e domingo, é muito tempo de estudo, e a ideia vou entrar numa faculdade para fazer diferença na história. Bom, vocês me cortem, viu, gente, porque eu falo mais que o Homem da Cobra. Vou passar para a Iete, porque a Iete tem coisas mais interessantes para falar. Não, que nada. Eu vou dar um pitaco aí, né? A respeito do cursinho. Você falou que o cursinho é um remendo. Para mim, ele é uma modalidade super importante, né? De educação. Porque, ao invés do que se apregoa,
né? A educação popular não é uma educação não rigorosa, ao contrário, né? Nós sabemos que quando a gente vai trabalhar na educação não formal, fora da estrutura do sistema, com todas as dificuldades financeiras de manutenção, dificuldades dos alunos, N dificuldades que a nossa população enfrenta, né, no cotidiano, a gente sabe que ali precisa ter muito mais rigor científico, com conteúdos significativos, e o grande viés, né, a grande pegada da educação popular é justamente essa. O aluno que entra num curso dentro da perspectiva de educação popular, ele sai um aluno extremamente crítico, né? Por quê? O que nós fazemos na educação popular? Ajudamos os estudantes, os jovens, principalmente, a ler de forma crítica a realidade. E isso não é uma coisa simples de se fazer. É muito diferente do que a educação bancária ou a educação instrucionista, que você pega um compilado de apostilas, de conteúdos, e dá aulas shows, né, que são os cursinhos formais, né, da aula show, e fica tudo bem, o cara vai lá, aprende passar no vestibular, ele até passa, né, mas a leitura de mundo que esse cidadão, que esse sujeito vai fazer lá na frente, é completamente diferente. Uma prova disso é o seguinte, foi feito recentemente não, acho que uns 5 anos atrás, uma pesquisa sobre a origem dos alunos e a evasão nas universidades. Os alunos que menos se desistem da universidade são justamente aqueles alunos de escolas públicas e que passaram ou não por esses cursinhos pela educação popular, né? Então, a gente tem muitas evidências da importância e do grande significado da educação popular e dos cursinhos populares, né? Não é pouca coisa que a gente faz. A gente adentrar com o jovem no mundo de uma leitura, você pegar um Machado de Assis, você pegar um autor desses de uma densidade profunda e levar esse aluno, que a gente sabe, que vem de uma situação de exclusão e de N fracassos, e levá-lo a ter sucesso escolar não é pouca coisa, né? Então, ao contrário do que se apregoa, a educação popular é, sim, uma educação de muito rigor técnico, de muito rigor teórico e de muito conteúdo, né? Eu já falei para vocês a minha experiência nesses cursinhos, né? É aquilo que a gente chama, né? Você sai esgotado da sala de aula, mas você sai feliz, né? Você, quando sai desse processo, você sai de uma forma muito diferente daquela que você entrou. Por quê? Né? Vou falar do Paulo Freire agora. Porque ninguém se educa sozinho. A gente se educa com o outro, né? E a grande riqueza, né, da educação popular, da educação cidadã é essa, a gente está em contato com o mundo, né? A gente está ali com a experiência do outro, com a nossa experiência, com o saber fazer do outro, com o nosso saber fazer. E isso impacta fortemente a vida, né? E eu tenho, assim, tenho visto, né, assim, um contingente muito grande de pessoas oriundas da escola pública com muita garra, atuando já em escolas públicas, com esse mesmo rigor, com essa mesma responsabilidade, com esse mesmo compromisso, que é o compromisso da educação de verdade, que é a educação para transformar o mundo, não é para transformar apenas a pessoa, né? É a educação para o grande viés, a grande pegada
da educação popular, da educação não formal, é essa. A gente não está ali, né, Paulo, como você disse, apenas para uma educação institucional voltada para a formação de indivíduos para o mercado de trabalho. A gente está ali no sonho de juntos transformar a sociedade. Eu acho que a gente tem que prestar muita atenção, né? Não é uma educação informal, né? A educação informal é uma coisa, a educação não formal são conceitos muito diferentes. Educação informal é aquela que se aprende no seu cotidiano, né? Ela tem a sua serventia, é com base na experiência, etc. Mas a educação formal, ela prescinde desse rigor teórico e desse rigor técnico, né? E muitas vezes isso não é considerado. Eu já vi falar assim, aquele cursinho lá que funciona no barracão, aquele pessoal daquele cursinho que dá. Você dá aula onde? Dou aula no barracão na vila, dou aula lá no salão comunitário, como se aquilo fosse menor, né? E é muito pelo contrário, né? A gente está ali com rigor científico, um rigor profissional, um compromisso de vida, né? Um compromisso com a vida. É isso que eu acho. E sem contar, né, que o modelo, né, o paradigma dos cursinhos, né, dos cursinhos comunitários, como a gente chama, ele é fundamental nessa premissa de que a gente está da transformação da vida, né? É forjado na luta, na organização das pessoas. E isso é fundamental, né? A gente rompe, na verdade, com uma educação feita pelo sistema, né? Com um projeto. Nós não podemos dizer que o governo, por exemplo, o governo atual não tem projeto de educação. Claro que ele tem, o projeto é esse mesmo. É o projeto que a gente está assistindo. Não é um anteprojeto, é um projeto. Começa por não ter ministro, certo? É um projeto. Não precisa de ninguém lá. Se virem, né? Mais ou menos isso. Agora, complementando isso que eu estou falando, né? Eu coloquei uma pitadinha aqui, porque é uma fábrica de política, o nosso grupo, colocando uma pitadinha aqui, o que me deixa mais tranquila é que nós, educadores, somos muito resistentes, né? Nós somos muito teimosos, né? Então, é muito difícil quebrar toda uma estrutura que a gente vem forjando há mais de 40 anos, né? No nosso país. Não é pouca coisa. É quase meio século, né? De educação popular, de história. As famílias dão importância para a escola. A minha área de pesquisa é educação do campo, né? Educação na zona rural, educação camponesa. E as famílias valorizam e muito a educação. As famílias todas, sem exceção, fazem das tripas coração para as crianças irem nos cursinhos. Recentemente, no final do ano passado, eu fui trabalhar num projeto, chama-se Projeto Alavanca, na periferia, lá no Butantã, do lado da USP, na Sanremo, na comunidade de Sanremo. Eu trabalhei com letramento literário para um grupo de crianças de 5 a 12 anos. E era uma graça, porque as meninas, né, menina, não tive nenhum aluno, para vocês verem como que a questão feminina é premente, né, nessa questão educacional. As meninas se arrumavam, as mães arrumavam as meninas para ir para o nosso curso de literatura. Chegavam lá todas banhadas, arrumadinhas, cabelo penteado, sabe? Era uma delícia. E assim, uma comunidade, né, do lado da USP, mas é uma comunidade ali, quem conhece o Butantã, extremamente pobre, né, extremamente carente de tudo, né, e ali todo mundo ávido por leitura, pedia um livro para levar para casa, quer dizer, então, a população já sabe o que quer, não me assusta nem um pouco, né, esse projeto educacional em curso, por conta de que eles passarão, né? E a população está ali, tá organizada, tá organizada, está lutando, né? O Paulo Freire fala, né? A primeira conversa que ele teve num desses círculos de cultura,
né? Quando você vai conversar com qualquer pessoa das classes populares, eu falo mais de mulher porque eu lido mais com o lado feminino, com as mães, etc. Né? É assim, eu lutei para viver, eu lutei para criar meus filhos, eu luto para meus filhos ir para a escola. A palavra é luta, né? Isso não é pouca coisa, né? Em termos de mobilização social e de transformação da sociedade, né? Então, eu acho que o Gilberto está colocando aqui, no Estado mínimo neoliberal, todas as escolas serão comunitárias? Eu penso que não, Gilberto. O Estado mínimo neoliberal, ele não vai abrir mão, não, de um doutrinamento, né? Não se joga o potencial humano, né? Uma das coisas que a gente percebe, a riqueza está na força de trabalho. Então, o Estado neoliberal, ele não vai deixar de lado a educação formal. O que ele vai fazer é tentar disciplinar, e isso já está em curso aí nas escolas militares, né? A gente sabe que isso já está em curso, uma educação totalmente por disciplinamento dos corpos, disciplinamento das mentes, né, das cabeças, e voltadas para o mercado de trabalho, que aí a gente sabe totalmente. O mercado de trabalho, sim, grande parte informal, né, que é a uberização dos trabalhadores. Agora, a escola, essa nossa velha conhecida, essa forma escolar, ela tem vida longa, né? Nós é que temos que ficar bem mobilizados para a gente poder continuar participando. Nós temos que ser os intelectuais orgânicos dentro dessa organização, que é a escola formal, sendo dentro do neoliberalismo ou fora do neoliberalismo. E sempre foi assim, viu? Respondendo para o Gilberto, sempre foi assim. Eu comecei a dar aula na turma da Toca, lá no Campo Limpo, em 75, 76, e depois eu fui dar aula na Vila Brasilândia, em São Paulo, né, no governo Maluf. Né? Primeira greve, nós fizemos uma grande greve em 79, né? E por aí continuou. Depois da abertura política, nós lutamos 10 anos para a LDB. A LDB começou a tramitar junto com a Constituinte, em 88, que foi só aprovada em 96, isso porque o Darcy Ribeiro ficou doente, deu uma pressa louca nele, ele fez coisas né, maravilhosas. Uma das coisas que eu quero colocar aqui foi uma lei, né, LDB, desculpa o pedagogismo, viu? O pedagogo adora falar de legislação. Mas a LDB, a primeira lei que permite entradas laterais, né? Não exige o processo de escolarização, você tem que fazer primeiro o fundamental. Opa. Acho que a Iete caiu. Caiu? Pera, voltou. Voltou? Voltou. Ah, não sei, não mexi em nada. Desculpa aí. Estou falando com as mãos, mas... Voltou. Estou falando com as mãos, mas estou segurando aqui embaixo. Né? Então, dentro do sistema, com o avanço do neoliberalismo ou não, quando nós tivemos os governos democráticos, estou falando do estado de São Paulo, né? No governo Montoro, a gente está reclamando que o Bozo está trocando muito de ministro, o governo Montoro trocou 9 vezes de secretário em 4 anos. Né? A gente derrubou 9 secretários. Né? A coisa ficou mais pacificada quando veio Fernando Moraes, secretário da Educação do estado de São Paulo. Depois a gente veio aí com o PSDB, né? Com o neoliberalismo, apostilamento de escolas, uma municipalização que não foi municipalização, foi prefeiturização das escolas, que impôs goela abaixo para os municípios, né? Assumir todo o processo de escolarização da creche até o ensino fundamental. Então, independente, né, do neoliberalismo e do avanço, a gente está na resistência, né? E estamos aí com o sonho, né, com a utopia lá na frente, de que a educação, mesmo a educação formal, a educação
acadêmica, ela tenha se mergulhe, não é que tenha que ter um pé, ela se mergulhe do paradigma da educação popular, né? Respondendo já para a Patrícia a questão do começo lá, do construtivismo, etc., que veio contribuir, né? Até para a própria sobrevivência do sistema, as inovações as inovações da teoria pedagógica, até para dar conta da educação popular de massa, que começou a partir dos anos 80 e dos anos 90, tá? É isso, então, que eu queria complementar só essa questão do nosso rigor técnico e rigor de conteúdo. Eu tenho fama de ser professora brava e conteudista, e sou mesmo, né? Para a gente poder criticar, para a gente poder fazer uma crítica da realidade, a gente tem que mergulhar profundamente na teoria do conhecimento, né? Tem que mergulhar profundamente nos conhecimentos, tá? Na construção dialética. E aí, você comentou uma coisa interessante, Iete, a LDB, ela preconiza na educação nacional brasileira formar para a cidadania. E aí, essa estrutura da educação formal, como a gente tem ela, burocratizada, normatizada, com dificuldade de flexibilidade para agendas, resulta em dificuldades no processo formativo. Ou seja, como é que a gente pode pensar políticas públicas, ou qual é a resistência que os gestores de políticas públicas possuem para compreender que é possível desenvolver programas e projetos de educação não formal que devem cruzar, atuar e potencializar a educação formal? Como é que a gente pode fazer uma conexão dessas duas premissas, né? E não usar a educação formal a LDB era complementação de atividade no contraturno escolar, mas pensar a educação não formal como uma diretriz estruturante. Queria que vocês comentassem um pouquinho. Aí, outra coisa, a educação não formal não é sinônimo de programação para pobre. Então, a gente tem que acabar com esse estereótipo. É uma formação do ser humano em geral, é uma conquista, é um direito social de todos e de todas. Eu só queria enfatizar essa questão. Paulinho, quer falar um pouco? Se quiser começar essa parte, Eti, que daí eu vou retomar só uma coisinha do nosso debate anterior, só para não perder o ritmo da pergunta da Patrícia. Olha, Mariana Paulo já está dizendo, Teodoro, já fui aluna da Iete, ela era brava mesmo. É só o jeito, viu? Exigente, eu falava, não sou brava, eu sou exigente, né? É o rigor que o Paulo Freire tanto cobra da gente, né? A educação não é uma coisa simples, é um ato difícil, né? Então você tem que ter muita disciplina, né? A educação não é uma coisa fácil, é muitas horas sentada, muitas páginas e páginas e tempo gasto, né? Então, Patrícia, você colocou a questão da educação formal, da educação não formal, né? E colocou também as questões da LDB, que o tempo inteiro fala de educação para a cidadania, a educação como dever da família e do Estado, educação para a cidadania. A LDB tem uma coisa muito importante, importantíssima, que você perguntou da questão da gestão e de políticas públicas. A LDB diz literalmente, né, da autonomia das escolas para elaborarem o seu projeto político-pedagógico, tá? Só que isso não, na prática, a coisa mais difícil de você conseguir que isso se materialize de forma verdadeira, dentro da escola e dentro da sala de aula. E vou dizer, né, por quê?
A educação, a nossa sociedade como um todo, né, é uma sociedade autoritária, extremamente autoritária, né? Nós somos vítimas do machismo, do mandonismo, do patriarcado, e isso está lá dentro da escola permanentemente. Se você contar que 99,9% somos mulheres, não preciso dizer para você que todas, né, que trabalhamos em escolas, temos 3 turnos de trabalho por dia. Tem professor que trabalha de manhã, dobra à tarde, e à noite tem as tarefas domésticas ainda e cuidado dos filhos. Eu imagino nessa pandemia como é que não está, que não virou pandemia, né? Virou demonia, eu acho, porque deve estar sendo impossível, tá? Então, o que mais, eu trabalhei como gestora, né, desde escolar, depois fui gestora municipal, fui supervisora de ensino. O que a gente mais batalhava, mais frisava, era a necessidade da escola usufruir da sua autonomia na educação das suas crianças, né? E essa autonomia pedagógica que a escola tem, ela prescinde de uma série de fatores, que passa pela educação não formal, que modernamente a gente chama de formação continuada em serviço, né? Que é uma educação permanente para os professores. Então, em termos de políticas públicas, Patrícia, quando você tiver como vereadora na Câmara Municipal, o que é fundamental é a educação das famílias, né? Com mecanismos, por exemplo, uma coisa que nós fizemos na gestão, quando nós estivemos à frente da secretaria, foi o orçamento participativo criança. Mandava-se dinheiro para as escolas e as crianças votavam democraticamente nas prioridades da escola, juntamente com seus pais. Isso é exercício de cidadania. Né? Agora, a escola que está voltada, a política pública que está voltada para a educação como mercadoria, para comprar material didático, treinamento para o professor usar material didático, e voltada apenas para índices de avaliação externa, ela está fadada ao fracasso. Essa escola não funciona, essas crianças não estão aprendendo. Elas não estão fazendo uma leitura de mundo, elas podem até estar sendo treinadas, mas o processo de ensino-aprendizagem e a colocação dela na vida enquanto cidadã fica muito prejudicada, né? Uma outra coisa que eu poderia pontuar nessa questão da autonomia das escolas é a autonomia e a profissionalização do ofício do professor, né? O que é ser professor. Isso exige muito rigor e muita competência técnica para se trabalhar dentro dessa perspectiva. E, ao meu ver, não há que se separar educação formal e não formal. São complementares, né? Eu penso que o poder público pode, sim, ajudar financeiramente as instituições. Não estou diferente de dar voucher, tá? Não estou falando, não vamos entrar nessa seara hoje. Eu estou falando de uma política pública que nós fizemos, por exemplo, nas creches comunitárias, que a gente mandava dinheiro para a associação de moradores, dentro do princípio filosófico de que a comunidade tem que educar suas crianças, né? Voltada lá para a educação indígena, para a educação africana, que é necessário uma aldeia inteira para educar uma única criança. Então, a gente passava um recurso, né? Passa ainda porque isso virou política pública. O Paulinho lembrou bem, eu tinha esquecido, Paulinho, da nossa conversa lá na Secretaria, do Plano Municipal de Educação. Tudo isso virou lei. Foi um projeto que virou um programa, virou uma política pública e a gente conseguiu amarrar numa lei municipal, que é o programa de creches comunitárias, né? Que não tem nada a ver com escola da família, com outras coisas. É uma outra concepção amplamente vinculada a um pensar filosófico da necessidade da comunidade se responsabilizar pelas suas crianças e não terceirizá-las
numa creche institucional, né? Então, em termos de políticas públicas, só para complementar, Paulinho, uma outra coisa, que a gente estava avançando para a ideia de cidade educadora, né? Que era, a partir das escolas, a gente começou um movimento grande, já na gestão do Dr. Denig, com as praças de leitura, não sei quem se lembra disso, né? E que era a comunidade usufruir também da literatura, dos livros e dos equipamentos escolares, e depois, num grande movimento como um todo, num grande movimento da cidade inteira educar e se autoeducar, para uma vida cidadã plena mesmo, né? Gilberto, como os pobres podem se apropriar dos conhecimentos ensinados pela escola dos ricos? Gilberto, com a autonomia pedagógica que as escolas têm, as nossas escolas podem ficar muito melhor do que a escola dos ricos. E a gente conseguiu provar isso em Atibaia, né? Começou lá no governo do Gilberto Santana, com ênfase na educação infantil. Agora, as escolas municipais, né, elas não deixam nada a desejar, tanto em termos de equipamentos físicos, né, espaço físico, como equipamento didático pedagógico, salário dos professores, formação, para nenhuma escola particular. Minhas filhas todas estudaram no Zilá Barreto Pacite, na escola do bairro do Portão. E qual que era a nossa grande riqueza? A grande riqueza era a participação nos assuntos da escola. E participação de verdade, né? Desde questões disciplinares, envolvendo alunos, envolvendo pais de alunos, questão de segurança, questão de violência, até nas questões pedagógicas, né? Porque o povo sabe muito bem o que ele não sabe e o que ele precisa saber, né? É isso. Eu vou começar de trás para frente, que eu escrevi aqui no meu caderninho. Essa ideia que a IET colocou da cidade educadora, eu acho que é o ponto central para o desenvolvimento da nossa sociedade humana. Ou pensando só Atibaia, é o foco, o nosso norte precisa ser isso, né? E aí, com relação à questão da educação, das políticas públicas de educação, eu tenho para mim assim muito forte que é a seguinte ideia: a gente não impõe de forma autoritária a ideia de uma educação libertadora, porque são coisas que não são incompatíveis. Então eu não acredito que um governo possa vir de uma forma autoritária, mesmo com a melhor das boas vontades, e impor uma educação libertadora, porque isso a gente constrói coletivamente, constrói com a sociedade. Acho que esse é um ponto fundamental. E aí nós esbarramos em algumas questões, como, por exemplo, o sistema educacional ela tem um governo, né, um governo que vai dar uma linha de como o sistema educacional, vamos pensar o município, como o município vai gerir a educação, fazer toda a gestão, mas você tem um corpo estatal. E aí, nem todo o corpo estatal da educação, a gente não pode romantizar de que todos os professores, em todos os sistemas educacionais, seja estadual ou municipal, estão nessa pegada de uma educação libertadora. Muitos desses professores passaram por um processo de formação acadêmica massificado, né? Muita gente, eu tenho amigos que se formaram em uma coisa que não tem nada a ver com educação, e pelo processo que a gente vive econômico do Brasil, está no Estado lá, na categoria O, dando aula, muitos deles estão extremamente frustrados, porque falta a coisa, né, Iete, que quando você é professor, é um negócio diferente, não é? E tem gente que não conseguiu a ascensão econômica e profissional que desejava em determinada profissão e restou, a pessoa está fazendo um bico no sistema educacional. Então, imagine você, às vezes, querer colocar uma discussão
por uma pessoa que só está querendo cumprir a tabela e receber o dinheiro, a merreca no final do mês. Então, a estrutura, né, estatal, ela tem as suas dificuldades, né, tem as suas barreiras, e aí muitos professores têm um histórico de vida, seja pela igreja que frequenta, seja pela concepção política e ideológica que ela defende, né? Nós vimos muito disso na última eleição. Os professores não foram com um corpo unido, né, no processo de construção. A gente tem professor defendendo essa excrescência que nós temos hoje no governo. Então, como lidar, como apresentar uma educação, como construir democraticamente uma educação libertadora, tendo que fazer o debate com um grupo de professores, de funcionários da rede educacional, que acredita na educação conteudista, né, e acha que isso é o modelo a ser seguido. Então, existem problemas, né, que nós precisamos enfrentar. E aí eu acredito no processo, voltando para o assunto anterior, da educação popular, dos cursinhos comunitários. Porque, na verdade, quando eu disse que o cursinho comunitário ele é um remendo no seguinte sentido. Vou dar o do Gauss. Nós podemos atender por ano 90 alunos nessa faixa de idade pré-vestibulando. 90 alunos. Se a gente somar com a Educafro que tem Atibaia, que eles possam atender mais 90 alunos, nós temos apenas 180 alunos em um universo de milhares de alunos que vão terminar o terceiro ano do ensino médio, e pela educação, pelo projeto educacional da elite brasileira, entreguista que nós temos, esse aluno vai ter passado pelo ensino formal do Estado sem conseguir juntar Lé com Cré. E vai ser o trabalhador de baixo salário que vai sustentar toda essa estrutura injusta, né, e antidemocrática, e vai defender, de fato, né, essa é a questão. Por não entender todo o processo, o sonho dele vai ser o explorador, né. Então, quando eu disse que o cursinho comunitário ele é um remendo, não é pela questão do comprometimento de professores, porque se fosse assim, o Gauss não teria aprovado aí na faixa de 250 alunos em universidades públicas, né, no CRUSP lá da USP, a USP, para quem não conhece, tem o conjunto residencial, né, que são os alunos de baixa renda. E, assim, faz um tempinho que eu não vou lá, mas o Gauss era o cursinho mais conhecido do CRUSP, porque eram vários alunos morando. Então, você vê a importância que um cursinho comunitário tem, e aí a gente transcender isso, né? É transcender o cursinho comunitário para um projeto de educação popular, né? E quando tem muitos pais de ex-alunos meus que a passagem desse aluno pelo Gauss mudou a vida da família, porque era o filho mais velho de uma família que nunca teve oportunidade de fazer uma faculdade. Aí esse filho passou pelo Gauss. No Gauss ele teve sábado e domingo de aula, aquele final de semana inteiro estudando, entrou numa USP, numa Unicamp, serviu de exemplo para o irmão mais novo, para uma irmã mais nova, e isso mudou a vida da família. E eles compreendem a educação como um processo transformador, e não como um processo de formação de mão de obra barata, ou de operário, ou de soldado para o exército, que é o nosso modelo, né? São 200 anos formando operário e formando soldado, né? Então, eu acho que a construção, por mais que a legislação brasileira é maravilhosa, em quase todos os aspectos, a lei formulada no Brasil é exemplo para o mundo inteiro. O problema é que as leis brasileiras são letra morta, elas não saem do papel, elas não são executadas. Então, não adianta nós termos uma legislação fantástica e democrática, sendo que isso não passa, né, de fato a existir no mundo, né, no mundo real. Ela fica apenas no mundo das ideias. Então, a importância para mim do cursinho comunitário, da educação popular, é apresentar para a população explorada, para a classe trabalhadora, um modelo educacional que possa libertar desse tipo de sociedade que a gente vive. Ela poder ler a sociedade, entender que essa sociedade não serve a ela nos moldes atuais,
e ela poder ser um agente de transformação disso. Então, o cursinho popular é um remendo do sistema educacional que não funciona, e o cursinho comunitário funciona muito bem, porque tem colocado muita gente na universidade, e como a Iete disse, a universidade, se você faz os cálculos estatísticos, cotista, ou pessoas que fizeram um cursinho comunitário, eles entram na faculdade, eles ficam até o final, e eles saem diferentes, porque eu falo muito para os meus alunos, ó, eu não estou dando aula aqui para formar burguês, eu não estou dando aula num cursinho comunitário para você entrar no sistema superior de ensino público, para você pegar o seu diploma e depois ser um patrão que explorou, que vai explorar um futuro funcionário pobre, igual você foi explorado, a sua mãe foi explorada, o seu avô foi explorado. A gente aqui, pelo menos no Gauss, a gente está fazendo um processo para que a educação liberte e transforme a sociedade. Mas é a acumulação de força política. Existem várias campanhas aqui na cidade, várias pessoas com um ideal transformador. Agora a gente precisa acumular força, ocupar os espaços de decisão e propor para a sociedade a construção desse modelo. Porque, como a Iete disse, a população não é burra, ela sabe o que ela não sabe, ela sabe que ela é explorada, né? E agora a gente precisa somar forças para a construção de uma sociedade diferente que vai ter início com um modelo educacional diferente e libertador. E eu vou ver a bateria. E aí eu aproveito. O fio é curto. Então, pera um pouquinho. Pode falar, Paulo. Uma questão técnica. Tem minha fala. Ok, aí? Ok. Então, eu acho que essa questão é muito importante na tua fala dos cursinhos comunitários como um processo de possibilidade de criação de pensamentos críticos, né? De análise de contexto, de visão de mundo. Isso é fantástico, isso é formação de cidadania. Então, é muito importante esse recorte, por isso que eu acho que a educação popular, a educação não formal, tem tudo a ver com esse processo dos cursinhos comunitários. Vocês não só vão passar o conteúdo que é esperado de um pré-vestibular para concorrer às melhores universidades do país, mas também de formação de cidadania, né? Quais são os seus direitos, quais são os seus deveres, como a gente pode desenvolver pensamentos críticos sobre o contexto macro, político, econômico, que território é esse que você vive, que país é esse que você vive, que cidade é essa que você vive, né? E esse olhar também de não ser reprodutor das mesmas condições na qual eles foram sujeitos, que é o que você falou, né? Eu não vou também explorar outras pessoas quando eu estiver numa condição, entre aspas, mais favorecida do que as outras pessoas. Então, isso é fantástico. Acho que isso é a verdadeira formação de cidadania, né? Eu só queria, então... A gente já está... Posso fazer só um adendinho, Patrícia, bem rápido? Claro. Olha a riqueza de um cursinho comunitário. Eu terminei o terceiro colegial, eu fazia o Gauss e o terceiro colegial. E entrei na faculdade. Então, logo que eu entrei na faculdade, primeiro semestre, eu comecei a dar aula no cursinho. Então, o que acontece? Eu era um aluno, eu tinha acabado de deixar o banco do cursinho para virar um professor. Então, consequentemente, as minhas aulas eram bem ruins no começo, porque eu não tinha... eu gaguejava demais, as minhas pernas tremiam. E um rapaz que escreveu aqui, o Leonardo, ele fez o cursinho comigo em 2003 e ele não conseguiu entrar
na faculdade logo, e logo assim, no mesmo ano. Em 2004, eu deixei de ser aluno, virei professor do cursinho, e ele continuou como aluno. E assim, no final das aulas, eu chegava para ele, mais 3 amigos que estavam lá no cursinho, e perguntava da minha aula. Então eles falavam, nossa, a sua aula hoje foi muito ruim, pô, a sua aula foi assim hoje, ou não dá mais exemplo, quando você dá exemplo, você se perde, você fala 10 minutos, depois você não lembra o que você estava falando e por que você deu exemplo. Então, olha que riqueza isso, a troca de conhecimentos, porque muito do que eu sou como professor hoje, eu aprendi com eles, porque eles foram me dando os toques, eles sentados na cadeira e eu estava em pé como professor. Mas a troca de experiência me permitiu crescer como ser humano. E a responsabilidade do cursinho comunitário é que eu tenho uma relação assim afetiva, né? Então é um pouco diferente. Mas se você pedir, ó, Paulo, dá uma aula de Roma agora. Eu dou aula de Roma porque eu sei todos os nomes, eu sei todas as datas, porque a cobrança que eu para não errar nenhum nome, para nenhum, porque aquele aluno estava lá depositando o sonho dele no cursinho e estava depositando consequentemente no meu desempenho. E a minha cobrança pelo cursinho ter aberto os meus olhos para essa realidade diferente permitiu com que eu me tornasse uma pessoa melhor. E eu sou, como a Iete falou que ela é conteudista, eu sou conteudista demais, porque eu sei que, infelizmente, o processo do vestibular, né, nesse caso, ele é conteudista, ninguém quer que, não é o vestibular, não se propõe a fazer reflexão da sociedade, né, mas um outro amigo aqui que escreveu, o Sérgio Tucci, ele é professor junto comigo lá no Gauss, e as aulas dele são fantásticas, os alunos amam a aula dele, porque ele não é conteudista. E o cursinho comunitário, ele permite isso, um professor extremamente dinâmico, fantástico, como o Sérgio Tucci, e um professor conteudista como eu, e a gente somar a experiência e somar a vida, o aluno vir perguntar para você, professor, como é morar na faculdade? Como é comer no bandejão? Ai, professor, eu não tenho 1 centavo, como que eu vou estudar em São Paulo? E aí você poder falar do que tem de bolsa de permanência, é você mostrar um universo novo para o aluno, do qual a escola pública nunca permitiu. Então, muito, a gente, às vezes de uma forma errada, a gente discute isso muito no Gauss, mas muitas vezes a gente vende um sonho para esse aluno e a gente vira referência. Mas é fantástico como o cursinho, ele é uma escola de professores. Eu não sei se a Iete começou a dar aula em educação popular, mas foi o Gauss que me ensinou a ser professor. Né? Os méritos são do cursinho, e o que tem de errado é que o que eu não consegui aprender até hoje. Mas foi o cursinho que me formou como professor e formou dezenas de professores que passaram pelo Gauss. Né? Bom, era esse meu adendo. Patrícia? Pode falar. Posso falar? O Paulo Fica tocou numa tranquila. questão. Tá. É que eu estou vendo aqui 20 e 20, temos mais uns 10 minutinhos. O Paulo tocou numa questão fundamental, né? Que é a questão do perfil do professorado, né? A questão da formação profissional dos nossos professores. E a gente ainda está, né, passados aí 30 anos, né, da democratização do acesso à escola, a gente ainda está com esse grande problema, que é gravíssimo, né, da falta de professores no sistema formal de educação, e quando tem professor, nós temos um grande contingente de professor com uma formação muito deficitária, professores que têm autorização para lecionar sem serem professores, né? O que é uma grande questão também, que são professores dessas categorias aí, desses penduricários que o governo inventa,
né? Para dar conta de que a criança e o jovem esteja na sala de aula, seja cumprido o dia letivo, independente da forma como esse dia letivo é cumprido, né? Agora, nós não podemos esquecer da proletarização, né, dos professores como uma categoria, como classe trabalhadora, né? Então, os professores também são vítimas, né, do sistema. Grande parte dos professores que estão atuando na educação básica são da primeira fornada, né, da primeira fornada de professores formados nessa escola, nesse projeto de educação deficitário. Ou seja, qualquer formação serve. A gente pode até um dia fazer uma outra live para discutir essa questão da formação de professores e da formação continuada, porque é um assunto que me é muito caro, por conta de que eu trabalhei a vida inteira na formação de professores, e dar conta desse grande nó é uma tarefa, assim, de muita preocupação, tanto na universidade como nas próprias escolas, né? Os professores, como eu estava dizendo, que estão em exercício hoje, são oriundos desse projeto de escola, que é uma escola pobre para os pobres. Então, nós, professores, somos oriundos das classes populares, formados numa escola para os pobres, estamos ensinando, né, dando aula para os filhos dos trabalhadores pobres. Então, se nós não tivermos a consciência política de que educar é um ato político, é um ato de transformação social, a gente está numa grande enrascada, estamos praticamente num beco sem saída, estamos num grande labirinto, né? A forma de acesso de professores para o concurso público, eu tenho dado muita aula de formação de professores em cursinho, para concurseiro, né? E assim, eles chegam com uma vontade de entrar no sistema, de passar no concurso, mas com um déficit de formação escandaloso, de sequer saber ler e escrever direito, né? Então, olha só o grande fracasso da educação formal, estampado aí, escancarado, para quem quiser ver, né? Quantas vezes a gente se depara com professores semi-analfabetos ou analfabetos funcionais? E estão ali fazendo o quê? Né? Além de receber os seus caraminguá no final do mês. Né? Então, a questão de falar da educação, nós temos que falar muito de escola pública, qual escola pública, e que escola pública que nós queremos para as classes trabalhadoras, né? A escola pública é uma conquista dos trabalhadores, né? A educação formal, a não formal, é uma grande conquista nossa, mas nós temos que avançar em muito, né? Por dentro da escola pública, né? Para entender o que se passa na escola pública, né? A escola pública de costas, né, para a classe. E professores também, que não, boa parte, que não tem o empenho necessário para aquilo que a profissão exige, né? Miguel Arroyo tem um livro fantástico, chama-se Ofício de Mestre, né? Que ofício é esse, né? A falta de profissionalização dos professores. Às vezes eu ficava muito brava, né? Na rede, quando eu estava como secretária ou como diretora de departamento. Falava, não me conformo, vocês deixam de ir no teatro, de ler um livro para lavar roupa, né? Ficava muito puta, assim, desculpa a palavra, mas para chamar mesmo, assim, a atenção para a gravidade, para uma questão da questão da mulher, da questão feminina, da questão da gente não ter tempo para dedicar para a profissão, do salário ruim, da falta de acesso a bons livros, da falta de acesso a um processo de formação consequente. Nós somos uma elite, né, Paulo? Infelizmente, né? Nós somos uma elite, nós somos aquilo que o Larry fala, as razões do improvável,
né? Nós furamos o bloqueio, entramos lá na FEFELESH, né? Furamos o bloqueio, né? Agora, como trazer isso, né? Eu me tornei professora mais por conta de consciência de classe. Quando eu entrei no curso de História, eu queria ser pesquisadora, aquele glamour, né? Que nada, não consigo escrever, não tenho tempo de escrever um livro direito, né? A gente vai adiando, que a gente virou formador, né? A gente virou professor. E por conta do compromisso de classe, né? Então, eu acho que essa discussão política falta na educação formal, que é um privilégio dos cursinhos, né, da educação não formal. Por quê? Quando a gente vai dar aula, a gente é voluntário. A gente está ali em prol de uma causa, de um sonho, que é o sonho de transformar a sociedade. Diferente da educação formal, né? Como você citou aí, né? Vários exemplos. Eu conheci engenheiros, advogados, um monte de gente que ia lá dar umas aulinhas. E tem as famosas frases, né? Você trabalha ou só dá aula? Quer dizer, enfim, uma desqualificação total da educação, do ensino e principalmente da figura do professor, né? Que é uma questão que dá uma live aí para a gente discutir quais políticas públicas para a formação do professorado, quais políticas públicas para o professor, que professor nós queremos, né? É só para complementar, você tocou num assunto assim que é, Paulinho, que é fundamental, que é essa questão da profissionalização do magistério, né? Que nós estamos anos-luz aí. E você falou que a lei realmente é maravilhosa agora. A LDB de 96 já preconizava um fundo. O fundo foi aprovado, o Fundeb, para a educação básica, só em 2008, quer dizer. E Perigas agora parece que hoje saem uns remendos aí para ser aprovado. Porque corre-se o risco de, em janeiro, as prefeituras não ter dinheiro para tocar a educação. Nem para a folha de pagamento. Estou falando disso do estado de São Paulo. Agora você imagine os outros estados, cuja única fonte de renda são os repasses do governo federal, né? Então, era isso. Só que eu queria pontuar nesse ponto importantíssimo que você tocou, que é a profissionalização do magistério, né? A gente fala de educação popular, mas qual professor, para qual educação e para qual cidadania, né? E para que sociedade? Tá? Eu vou, então, nós já estamos com quase 1h30 de live. Eu vou, não, mas está maravilhoso, tem 18 pessoas ainda nos assistindo. O pessoal é teimoso. Eu acho que tá bom, senão o pessoal não ia estar assistindo. Mas vamos lá. Aí, para finalizar, então, e vem de encontro a um pouco a sua fala, e aí eu vou colocar essa questão para vocês, mais no sentido de como a gente pode pensar em soluções, mas com recorte assim, menos é sempre mais. A gente, quando pensa em soluções, a gente lança ideias muito grandiosas, que são importantes, mas o que a gente pode pensar em fazer de coisas pequenas que podem ter um impacto. Então, eu vou tentar pedir aí para vocês, como é que vocês avaliam em Atibaia as práticas da educação não formal, tanto nas organizações não governamentais, nos movimentos sociais, que a gente está tendo a formação de alguns coletivos por segmento, de raça, de gênero na cidade, nos programas de formação sobre direitos humanos, cidadania, por exemplo. A gente conseguiu ter o ano passado a primeira formação de promotoras legais populares no município de Atibaia. As práticas identitárias, as lutas contra as desigualdades, exclusões sociais, programas de inclusão social,
especificamente no campo das artes, educação e cultura. Como é que vocês estão vendo isso em Atibaia? E aí também que vocês falassem um pouquinho quais são as possíveis, os encaminhamentos para a gente debater de forma mais aberta com a sociedade, pensando nessa transformação social, nessa mudança, nessa nova forma de ver o mundo, de conceber o processo de mudança e transformação social, num debate mais aberto com os pensamentos da educação formal, das diretrizes, das possibilidades e operacionalidades nesse contexto Atibaia. Eu posso começar falando. Então, eu acredito, para mim, o centro de tudo é a organização política. E, assim, por exemplo, eu conheço a Patrícia, acho que a gente se conhece desde a eleição do Conselho Tutelar, 2006, por aí, não é, Patrícia? Faz um tempo. Você era do PSOL na época. Sim, sim. Então, já faz um bom tempo já nisso, você tem uma militância na sociedade, eu tenho a minha militância na sociedade, e só que nesse período, por exemplo, eu tenho visto várias coisas acontecerem na cidade, assim, esse ano de 2020. Eu quero ver essas coisas acontecerem no ano de 2021, quando não tiver eleição. Porque nós conhecemos muito bem um senhor que passou pela essa cidade, bem alto, e aí não tem como não ter... todo mundo vai saber quem que é. Um senhor bem alto, que abraçou a bandeira da educação no ano eleitoral, montou cursinho comunitário na cidade inteira, depois que ganhou a eleição ele largou, porque ele já tinha vencido a eleição. Vocês sabem de quem que eu estou falando, né? Um senhor bem alto, mais de 2 metros de altura. Então, utilizou a educação como alavanca para interesses políticos, partidários próprios. Então, não era a educação libertadora, era a educação para ganhar cargo político, né? Então, eu conheço a Patrícia e conheço a militância dela que vem de anos. Então, o que eu tenho certeza que vai chegar 2021 e a Patrícia vai continuar com a militância dela, independente do resultado da eleição, né? Agora eu quero ver toda essa formação de coletivos, como que isso vai se dar no ano de 2021, com vitórias e derrotas eleitorais. Porque, para mim, a mudança se dá pela organização política da classe trabalhadora. Não vejo outra forma disso acontecer. Enquanto nós não construirmos tijolo por tijolo uma maioria, ou, sei lá, uma hegemonia, usando um termo mais aí do Gramsci, fazer essa construção na sociedade, esse debate, o modelo educacional vai continuar servindo para o que ele serve hoje, formar mão de obra barata. E, para eu não me alongar muito, eu queria só colocar um tópico que eu esqueci de falar nessas coisas que eu anotei, e eu acho que é fundamental que nós, que estamos do lado hoje, do lado perdedor, a gente está tomando um vareio de bola, né? A gente que está do lado fraco e está apanhando, eu acho que a gente precisa ter uma visão muito séria da revolução tecnológica dos próximos 10, 15 anos na humanidade. O desenvolvimento tecnológico, o desenvolvimento da inteligência artificial nos níveis que hoje nós vemos uma coisa, daqui a um ano está violentamente diferente. E qual é o meu medo? A gente vai chegar no momento da história da sociedade que, pela primeira vez na história, o pobre não vai ter mais serventia para o rico. Porque a tecnologia vai poder produzir as coisas sem a necessidade da exploração desse pobre, que vai poder ser descartado da humanidade. Então, eu acho que nós temos 10, 15 anos de construção de um movimento educacional, de um movimento político, não para deter o avanço tecnológico,
porque eu li um dia um presidente do sindicato dos minérios da Suécia, e ele disse uma frase que eu achei fantástica: nós, sindicalistas, não lutamos pelo trabalho, nós lutamos pelo trabalhador. Se a tecnologia está vindo, né, para fazer um trabalho pesado, a nossa função não é deter a tecnologia, mas é fazer com que esse trabalhador que vai perder o emprego para a máquina possa continuar trabalhando dentro da empresa, numa outra função, que ele tenha uma formação continuada para que ele possa ter uma vida melhor. Tem um estudo da década de 50, na União Soviética, e eles, o estudo deles dizia que se eles continuassem o avanço tecnológico que eles tiveram na final da década de 40 e década de 50, eles chegariam na década de 70 como a primeira sociedade da história da humanidade com pleno emprego e com 4 horas de trabalho para todas as pessoas, porque a tecnologia seria usada em favor da humanidade. Mas nós não vivemos nesse cenário. Nós vivemos num cenário onde, se puder matar 70 mil pessoas, vão matar 70, vão matar 100 mil pessoas, porque a gente sabe que está morrendo pobre. E o pobre é descartável na sociedade, da forma como a elite pensa. Então, o meu medo e aí, mais para responder, eu não consigo pensar em nada pequeno que não seja a construção política de uma organização, de uma luta unitária, de todos esses coletivos da cidade a partir de 2021, né? Porque esse ano vai ser complicado, eu sei, ano de eleição, tem cada coletivo e cada indivíduo tem sua disputa eleitoral para ser feita, né? Mas nós precisamos somar forças para a construção, a partir de 2021, de uma base unitária, de uma base consciente, e aí propor as discussões de uma educação libertadora. Era essa consideração que eu queria fazer. A gente precisa unir as forças, a gente precisa unir essa capacidade que nós temos de aglutinar pessoas pensantes e sair um pouco, claro, não agora, mas sair do Facebook, sair da crítica, ficar só pensando em qual que é a besteira que o Bolsonaro está falando, e pensar como nós, moradores da cidade de Atibaia, porque além de morar no Brasil, a gente mora na cidade de Atibaia. É como nós, em Atibaia, podemos conversar com a população, propor atividades que possam fazer com que a gente tenha uma sociedade mais consciente aqui e construindo cada ano. Demorou muito tempo para a gente chegar nessa porcaria que a gente tem de sociedade aqui, né? O processo do golpe começou lá em 2013, sim, mais incisivamente a partir de 2013, mas então demorou 2013 até 2018. Nós não vamos mudar esse cenário de um ano para o outro, né? A gente tem que refazer muita coisa, aparar muitas arestas, tem muita gente magoada com muita coisa que aconteceu, né, nos últimos anos, e está na nossa mão poder construir uma cidade mais inclusiva, uma sociedade consciente, para assim a gente poder construir um país melhor, né, e uma humanidade melhor, porque acredito que pelo menos nós três aqui que estamos conversando na live, aparecendo, acredito que nós temos uma visão um pouco mais internacionalista do que esse ufanismo barato que tem se vendido por quem está no poder atualmente. Então, construir a unidade política para a gente poder construir, né, um governo futuro mais consciente do que a gente precisa mudar na sociedade. Muito bom. Eu vou na mesma linha do Paulo, né? A questão, né, em Atibaia, ela passa pela organização da sociedade, né? Desses grupos que vem se organizando, vários coletivos, né? Mas a gente aprende democracia participando democraticamente, né? E Atibaia tem uma tradição, né, de conselhos populares, né, que foram totalmente esvaziados nos últimos anos, né?
algum tempo atrás. A gente lembra de grandes assembleias em torno de orçamento participativo, o Conselho do Idoso, o Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência, o Conselho Municipal de Educação, enfim, todas as instâncias, né, eram privilegiadas nesses conselhos. E, de repente, essa prática de democracia que a gente vinha construindo a duras penas, isso se esvaziou, né? De uma hora para outra, parece que a cidade engoliu, né? Todo o nosso movimento de cidadania participativa. Então, eu penso que é um resgate, né, desses grupos, não grupos autônomos, focados para temas, né, em época de eleição, como disse o Paulo, mas sim grupos de discussão que busca realmente a transformação da sociedade. E a gente sabe que eu milito em Atibaia desde 1981, 82. Né? A gente ajudou a fundar o PT aí na cidade. Né? E a gente sabe da dificuldade que é a mobilização das pessoas em Atibaia, né? Em torno dos conselhos. Se unem mais em épocas de grandes catástrofes, como uma enchente e tal. Aí você fala, não, agora o negócio parece que as pessoas estão tomando consciência, vão se mobilizar. De repente, passa aquele evento, a sociedade se esvazia. Então, essa ausência de prática, de participação, ela é urgente e necessária. E a gente precisa começar a fazer isso, eu acho que desde os espaços educativos, os espaços educacionais. Né? Porque, Patrícia, você que trabalha aí mais na linha das ONGs, etc., eu me lembro que as ONGs elas pediam muita ajuda financeira para o poder público, né? E assim, pouca abertura para uma participação efetiva, um ranço ainda de algumas entidades baseadas na caridade, no assistencialismo, que leva a uma despolitização. Isso agravado agora nos últimos anos, né? Com o avanço das igrejas pentecostais, um grande avanço de situações extremamente conservadoras, reacionárias, que vem na contramão dessa necessidade premente face ao avanço da tecnologia, né? A tecnologia, como democratizar os meios tecnológicos, como transformar a tecnologia em ferramenta de educação coletiva, de mobilização coletiva. Né? Estou falando em tecnologia, porque o Paulinho citou, e porque nós estamos todos no isolamento social, estamos usando amplamente a rede social. Né? E, enfim, para mim, o processo passa pelo resgate das instâncias participativas no município, que existem, mas estão adormecidas. As sociedades amigos de bairro, as associações de mães, né? E aquilo que você falou, não são grandes campos teóricos, grandes soluções, são coisas básicas da necessidade das pessoas. A grande mobilização que a gente conseguia com as mães era quando a gente ia montar as creches comunitárias, por exemplo, né? Que a mulherada participava, dava um dia de trabalho para fazer a limpeza, para ajudar, quer dizer. Então, a gente precisa verificar as necessidades de vida, de sobrevivência, de vida da população, e a partir dessas necessidades, a gente mobilizar, organizar, para educar, para transformar. Eu acho que a palavra-chave do nosso movimento vai ter que ser uma remobilização. Parece repetitivo, lá vem a Iete com essa história de novo, esse discurso que precisa mobilizar, que precisa participar, mas é a forma que o povo pobre encontra para a sua vida. É a organização. Com a organização e luta, as pessoas conseguem a transformação. Sem isso, fica na servidão. Né?
Enfim, eu acho que para 2021, a nossa agenda tem que ser essa agenda de formar mecanismos de participação popular que emancipe, não que dê assistência, né? Precisa da cesta básica? Claro. O que nós estamos aprendendo? Que a solidariedade é necessária, né? Então, a solidariedade é necessária, vamos ser solidários, mas vamos fazer também política no bom sentido, uma política de mobilização, de transformação da sociedade. Eu penso que são esses os mecanismos, e é isso que a Câmara de Vereadores precisa fazer. Eles são os representantes do povo. E o que eles fazem? Não sei, vão lá na sessão, votam umas coisas esquisitas. Eu nem tenho muita paciência mais, né, gente? Eu tenho, acho que a idade do Paulinho eu tenho de militância, então eu não tenho muita paciência mais para algumas coisas, né? Mas você está se candidatando à vereança, uma das funções principais é a mobilização, pelo menos em torno dos seus eleitores, né? O mandato coletivo é uma ideia muito boa, né? Uma ideia excelente, um bom começo disso que nós estamos fazendo aqui, de mobilização. Né? Estou prestando atenção aqui nos comentários, nas pessoas que estão participando, quer dizer, a gente está atingindo um número significativo de pessoas formadoras de opinião, né? E nós formamos o maior partido de esquerda da América Latina, assim, né? O núcleo, onde houvesse 5 pessoas querendo transformar o mundo, era um núcleo do PT. Foi assim que nós começamos. Está valendo. Né? Foi essa a nossa origem. Ou era na igreja, ou era no culto, em qualquer espaço. Era um espaço de mobilização, de reflexão, de crítica, de solidariedade, buscando transformação. Eu acho que resgatar esse fogo, né, de formação, esse fogo de estar junto, né, de ser solidário, é fundamental. Eu acho que a primeira coisa, eu acho assim, da mobilização é solidariedade. Identificar quais as necessidades que a população está sofrendo nesse momento. A falta de água, tal, etc. Porque é isso que mobiliza. E eu diria como potencializar. E eu diria como potencializar as necessidades da comunidade em soluções criativas, né? Como é que conjuntamente a gente pode potencializar o que é necessidade em ações criativas. Isso eu acho muito importante, porque a comunidade, a população que vive na periferia, que está em situação de vulnerabilidade social, ela também tem habilidades, conhecimentos que a gente não considera, muitas vezes, pelo lugar de fala, né? Pelo lugar de fala de que nós sabemos o que é melhor para eles. E muitas vezes eles têm soluções criativas, eficazes, com custo baixo, que a gente nem dimensiona, né, o Iete? E usar esse momento da fragilidade para potencializar, ter coisas interessantes acontecendo. E eu acho também que eu perdi o raciocínio aqui, mas de potencializar através das necessidades aquilo que a comunidade tem de melhor e muito mais, utilizar um momento, por exemplo, com a fome, que nós vamos voltar para o mapa da fome. No início da live você estava falando que você viu leu um artigo. Nós vamos ser o epicentro da fome. Isso. Como é que a gente pode utilizar esses espaços como espaços de formação, de prevenção? Como é que a gente pode falar de segurança alimentar de produtos in natura, por exemplo? Né? Poder contribuir com a comunidade para falar, olha, mudar hábitos alimentares, comer mais fruta, legumes, verdura, é muito melhor do que você utilizar alimentos industrializados, o quanto isso é importante. Então, são espaços de prevenção, de construção, de possibilidades que a gente deve utilizar.
Mas eu também não quero me estender, tem comentários aqui, e eu vou para os agradecimentos, não sei se vocês querem falar mais alguma coisa. Eu dou por encerrado, vai dar 9 horas já, nós estamos a 2 horas, né? Pois é. Então, eu gostaria de agradecer imensamente vocês dois. Eu me sinto honrada em poder participar de uma live com vocês. Eu nunca tive a oportunidade nem de participar de uma live ou de qualquer debate com o Paulo e nem com a Iete. A gente tem, claro, uma convivência de militância, eu e a Iete, mas a gente também nunca teve um momento que a gente pudesse falar dessas questões. Então, eu sou muito grata por esse momento, por esse encontro, e me sinto muito honrada, aprendi muito com vocês hoje, me coloco à disposição de vocês dois, para que a gente possa conjuntamente construir essa possibilidade de militância, de articulação, de mediação com a comunidade, com os movimentos e coletivos da cidade para 2021. Independente de qualquer resultado eleitoral, eu acho que esse é um compromisso que a gente assume hoje aqui publicamente. Então, eu me coloco à disposição de vocês para construir isso conjuntamente. Enfim, foi maravilhoso, amei, e muito obrigada, gratidão mesmo, por esse momento e por vocês terem aceito o convite. Eu que agradeço e agradeço os nossos ouvintes aí, os participantes. Tá? Muito obrigada, foi uma alegria rever o Paulinho, né? Eu tive um tempo fora do circuito, passei por dificuldades na família, problema de doença, enfim, mas agora a gente está voltando aí para a mobilização. Tá? Muito obrigada a todos, prazer enorme te ver, Paulo. Vamos tomar uma cerveja a qualquer hora, tá? Prazer é meu, Iete. Muito obrigada, Passando Patrícia, essa pandemia pelo convite. e você voltando para Atibaia. Então, até mais. Eu também gostaria de agradecer. Queria agradecer imensamente o convite para a live. Fico muito feliz e mostra, de fato, esse amadurecimento que a gente precisa construir como militância política mesmo, e amadurecimento porque assim, eu torço muito para a Patrícia poder alcançar, vencer esse processo eleitoral, para a gente poder estar junto o ano que vem na Câmara, e o amadurecimento vem do, assim, convidar também um outro pré-candidato a poder estar falando na live. Isso mostra, de fato, esse amadurecimento que nós precisamos construir como esquerda da cidade, né? E que nós estamos pensando essa sociedade que a gente quer construir, a gente precisa construir isso coletivamente e pensar coletivamente. Então, agradeço demais o convite, assim, fiquei muito feliz mesmo de receber o convite, fiquei muito feliz de poder estar conversando com a Iete, fazendo esse bate-papo. Inicialmente, eu ia participar de um outro bate-papo, né, sobre religião e democracia, por isso que no meu histórico está lá católico e defensor do Estado laico, porque era um histórico biográfico para outra live, né, que aí a gente mudou, eu falei com o Giovanni, mudou os participantes, e eu vim falar, né, de cursinho comunitário, que é uma coisa que eu sinto muito mais prazer de conversar. Então, assim, agradeço demais a vocês, ao coletivo, por estar propondo esses debates e levando informação para as pessoas, e agradeço todo mundo que ficou essas quase 2 horas, né, com a gente. Acho que foi muito enriquecedor, eu aprendi demais, Iete. Muito obrigado aí por tudo que você falou. É sempre bom estar com você, é sempre bom estar conversando e aprendendo com você. E uma aluna que comentou que foi, a moça que comentou que foi sua aluna, ela é casada com um rapaz que foi o meu aluno. Você vê, e os dois passaram por cursinhos comunitários, os dois se formaram. E é muito lindo isso, né? É esse processo transformador que a educação permite. Muito obrigado e boa noite para todo mundo, bom final de semana. Boa noite, um beijo, um bom final de semana para todos vocês e gratidão a todos que ficaram até agora nos assistindo. Beijão, tchau!